tarde. O sistema de transporte coletivo que destina uma pista exclusiva para os ônibus, o chamado BRS, começou a operar no último sábado aqui em Manaus. Para os usuários do transporte, a melhoria já foi sentida, mas os motoristas ainda vão ter que se acostumar a respeitar a faixa exclusiva, que aos poucos vai ser implantada em outras partes da cidade. A Avenida Constantino Neri foi a primeira via de Manaus a receber o novo sistema de transporte público. Este usuário, que diariamente utiliza as linhas que passam por este trecho, diz que a viagem de hoje já foi bem melhor que a de outros dias. Melhorou bastante. Melhorou e sei se continuar assim do jeito que estão levando aí, vai. Só aquele pedaço ali que mudaram o trânsito da Ponte São Jorge, né? Quando chega ali, aí começa a engarrafar um pouco, mas é pouco tempo. Esta linha azul, que divide as faixas no asfalto, indica que neste lado da pista somente é permitido o tráfego de ônibus do transporte coletivo. Mas, de acordo com este motorista, os condutores de veículos ainda não começaram a respeitar a sinalização. Eles ficam entrando na nossa frente, né? E muita vez a gente buzina para eles saírem, eles fazem parar. E o pessoal ainda está acostumado com as 3 faixas, aí eles acham que ainda estão no direito de... Mas está melhorando bastante, entendeu? Somente esta manhã, nossa equipe flagrou diversos veículos invadindo a faixa exclusiva para os ônibus. Durante os primeiros 30 dias de implantação do novo sistema, os motoristas vão ser somente orientados a não trafegar na área proibida. Depois disso, quem for flagrado pelos órgãos de trânsito deverá ser multado. A infração é grave e o motorista ainda perde 5 pontos na carteira. Pelo Código Nacional de Trânsito, tem que passar 30 dias orientando. A gente espera, nesse período, a adesão da população, dos motoristas, que o objetivo não é multar, o objetivo é fazer com que o ônibus tenha prioridade. Mas os condutores questionam o modelo. Muitos deles alegam que com apenas 8 linhas de ônibus trafegando na faixa exclusiva, a maior parte dos coletivos ainda utiliza as outras 2 faixas restantes e já projetam um trânsito caótico para os próximos dias. Eu acho que vai ficar complicado. Se essas vias fossem mais largas, tipo 4 ou 5, ficaria tranquilo, entendeu? Tá certo. Foi o exemplo que eu ouvi de manhã. Alguns momentos o trânsito ficou caótico aqui na Constantino. Agora você imagina quando isso de fato já estiver efetivado. O superintendente municipal de transportes disse que o BRS não é o modal definitivo e que vai ser implantado aos poucos para ser aprimorado. A gente precisa fazer o que as grandes cidades estão fazendo, que é criar faixas exclusivas para os ônibus, já que eles são responsáveis por 58% do transporte das pessoas que se deslocam na cidade todos os dias. E cerca de 30% da frota de ônibus em Manaus não circularam na manhã de hoje em mais um protesto dos rodoviários. Uma liminar da Justiça evitou uma adesão maior do movimento. As regiões mais afetadas com a paralisação desta segunda-feira foram as zonas Oeste, Centro-Oeste, Norte e Centro-Sul, onde os passageiros chegaram a esperar cerca de 2 horas nas paradas de ônibus. Ainda no fim de semana, o sindicato, que representa as empresas de transporte coletivo, conseguiu uma liminar na Justiça que determinou a circulação de pelo menos 70% da frota na cidade. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a mobilização dos rodoviários vem sendo acompanhada também pelo Ministério Público do Trabalho. Muitas questões já estão sendo tratadas pelo Ministério Público do Trabalho. Por isso que eu entendo não haver necessidade de greve. E hoje, graças a uma liminar da Justiça, pelo menos 70% das empresas, das frotas, deveriam rodar, mas graças a Deus a gente conseguiu rodar mais, inclusive as 2 grandes empresas rodando 100%. Os rodoviários reivindicam direitos trabalhistas para a categoria, como mudanças no plano de saúde, que passaria a incluir mais um dependente, a remuneração por horas extras no lugar do banco de horas e a retirada de uma financeira, que estaria cobrando juros excessivos dos trabalhadores. Se a liminar fosse descumprida, o Sindicato dos Rodoviários poderia pagar R$50 mil em multa por hora de paralisação. E agora à tarde, o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo anunciou que medidas pretende tomar caso uma nova paralisação se confirme nesta terça-feira. Tamires Claire.
A ameaça de greve amanhã deixou o Sinetran alerta. Quem vai dar mais detalhes para a gente é Fernando Borges, advogado do Sinetran. Quais são as medidas para evitar que isso aconteça amanhã? Bom, nós estamos pedindo, a extensão dos efeitos da liminar vigente hoje, aumentando a operação de amanhã para um patamar de 80% no horário de pico e 50% no entrepico. Mas o nosso pedido principal é que seja obstaculizada a greve, que a greve cesse, termine, por entendermos que ela é absolutamente ilegítima. Por que essa greve seria ilegítima? Todas as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores não têm nenhum fundamento jurídico, As empresas estão operando de forma totalmente legal, E, inclusive, uma das reivindicações dos trabalhadores é a rescisão de um contrato com um banco, ou seja, uma questão bancária não pode obstaculizar o serviço essencial de uma cidade inteira. Isso não é razoável. Então, por isso, estamos pedindo que seja julgada ilegal a greve. A estimativa é que, se a greve realmente acontecer, o prejuízo pode chegar a R$1 milhão por dia. Tamires Claire para o Band Cidade. O prefeito de Manaquiri, Aguinaldo Martins Rodrigues, foi agredido durante um assalto à casa dele no bairro Cidade Nova 5, na zona norte da capital. A casa foi invadida por 5 criminosos na madrugada de domingo. Segundo a polícia, eles estavam à procura de uma quantia avaliada em R$40 mil. 10 pessoas estavam na casa no momento do assalto, todas foram amarradas. As vítimas ficaram em poder dos assaltantes por cerca de 2 horas. A quadrilha fugiu levando um notebook, uma TV, R$300 e o carro do prefeito, que já foi localizado. Aguinaldo Martins já havia recebido ameaças por telefone na semana passada. O caso é investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. A Câmara Municipal de Manaus abriu os trabalhos legislativos deste ano com a leitura da mensagem do Executivo pelo prefeito Arthur Neto, que destacou as prioridades do governo municipal para 2014. Plenário lotado no retorno às atividades. O governador Omar Aziz retribuiu a presença do prefeito Arthur Neto na Assembleia Legislativa no último dia 4, quando ele fez a leitura da mensagem do Executivo. Omar reforçou que a parceria entre a Prefeitura e Estado na execução de obras na capital vai continuar, mas não quis ligar essa ação conjunta ao cenário político, visando as eleições para o governo este ano. Então é difícil hoje a Prefeitura trabalhar por um lado e o governo trabalhar por outro, independente das questões políticas, de quem vai apoiar quem. Em primeiro lugar, nós temos que ver a população que vive nessa cidade. As questões políticas, quem resolve geralmente é o voto popular. O governador também falou sobre a obra da Arena da Amazônia, mas não definiu data para a inauguração e confirmou que espera a vinda da presidente Dilma a Manaus para participar da cerimônia quando o estádio estiver totalmente pronto. Impossível a gente inaugurar a Arena dia 14. Não vou inaugurar uma obra inacabada. Não vou. Para quê? Para as pessoas chegarem lá, olha, estão inaugurando uma obra inacabada. Tanto faz eu inaugurar sexta ou daqui a 2 semanas, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando ela estiver concluída, a presença da presidenta Dilma será muito bem-vinda. O prefeito Arthur Neto destacou na leitura da mensagem à Câmara as prioridades do governo municipal para 2014. As obras vão continuar na capital. A ordem é aplicar bem os recursos, evitando desperdício e controlando gastos. Começa na austeridade fiscal, ele começa na organização orçamentária, ele começa na prefeitura cabendo dentro do seu orçamento, ele começa na prefeitura sabendo que ela é hoje, orgulhosamente para nós, uma das 400 e poucas do país, e são 5.600 no país, que gastam menos do que arrecadam. Agindo desse jeito, a gente com certeza tem boas possibilidades de fazer obras, como fizemos, com 98% de pontualidade, obras com recursos próprios. Arthur disse que vai investir pesado na saúde este ano, com a construção de mais unidades de atendimento básico. Na educação, quer colocar Manaus entre as mais bem avaliadas quanto ao ensino básico. Chega de criança frequentar a escola, está na hora de criança aprender na escola. E estamos com um projeto
sistêmico que vai mexer com a figura da educação em Manaus. Em 2015 já vamos estar prontos para fazer o IDEB, que em 2016 vai nos colocar não mais no rabo da fila, mas da metade para o começo. Veja a seguir aqui no Band Cidade, luto na imprensa nacional. Confirmada a morte cerebral de cinegrafista da Band atingido por rojão em protesto no Rio de Janeiro. E ainda, treinador cubano é a mais nova aposta para garantir vaga de atletas amazonenses na Olimpíada de 2016. O Band Cidade volta já já.